Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar então a série dos nossos vídeos de como fazer busca nas bases de dados. E agora a gente vai dar uma olhada num dos portais mais importantes que tem para nós na área da saúde, que é o portal PubMed. Para a gente não ir para esse portal, sim, jogando palavras ao vento, por exemplo, agora eu vou mostrar para vocês uma busca que eu estou curiosa para saber se a dieta vegetariana tem algum impacto sobre o score de doença dos pacientes com artrite reumatoide. Eu poderia ir para a base de dados PubMed e começar a jogar. Dieta vegetariana, artrite, a dieta vegetariana tem impacto sobre a artrite reumatoide? Poderia fazer todas essas situações, mas muitas vezes quando a gente faz esses processos sem guardar a ordem das coisas do que a gente está fazendo e sem parar para pensar um pouquinho antes de ir para as bases de dados, essas buscas costumam ser longas e a gente costuma não ter bons resultados delas. Então, a estratégia de pergunta, de busca que a gente vai usar aqui é uma estratégia que ela vai usar um acrônimo. Um acrônimo, para quem não está ligado, são várias letras que formam cada uma palavra e elas formam uma palavra no fim. Mas em primeiro lugar, então, ao invés da gente jogar palavras ao vento nas bases, vamos organizar a nossa pergunta. Nossa pergunta aqui agora vai ser: a dieta vegetariana reduz o score de doença, que é o DAS 28, quando comparada à dieta ocidental em pacientes com artrite reumatoide? Essa é a minha pergunta, é o que eu estou interessada. E aí eu vou organizar a minha busca na base exatamente conforme a minha pergunta. E eu falei que a gente usar um acrônimo. Esse acrônimo, a forma mais comum dele ser apresentado é PICO. E todo mundo fala pico. E aí cada letra significa uma coisa. Então o P se remete a paciente, I, intervenção, o C, comparação, e o O, desfecho. Então, os nossos pacientes são pacientes com artrite reumatoide, a dieta é a intervenção e é a dieta vegetariana, a comparação é a dieta ocidental, e o desfecho é a redução do score de doença, que é o DAS 28. Então, ainda não está pronta a nossa busca para a base de dados. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pensar, para cada questão dessas, paciente, dieta, que é a nossa intervenção, a comparação e o desfecho, que palavras, que termos que a gente pode usar para organizar a nossa busca na literatura. Então, a gente vai começar tratando dos mesh terms, que também são chamados de descritores. O que são esses mesh terms, então? Vamos lá para a base e vamos ver o que eles são. Eu falei que hoje a gente ia usar o PubMed. Então vamos lá, www.pubmed.com. Qual é o site, Priscila? Digita o PubMed no Google e vai abrir bem rapidinho. Não precisamos guardar nome de site nenhum. Então esse site aqui é um portal que tem acesso a inúmeras literaturas científicas que vão ajudar vocês bastante na busca de informação, na construção de trabalho, enfim, o que vocês precisarem. O que é o mesh term, né? Mesh, então, são descritores, são palavras que o PubMed usa para agrupar e para dar um carimbo a uma certa informação. Como é que a gente descobre quais são esses meshes e que meshes que eu preciso usar? A palavra que eu quero é um mesh, não é? Que história é essa? Nessa caixinha aqui, vocês vão sair da descrição PubMed e vocês vão colocar MESH, que é mesh term. E aí vocês vão buscar, por exemplo, rheumatoid arthritis. E aí, pimba! Artrite reumatoide é um descritor. Então, a base funciona como? Eu vou clicar no termo que eu quero, eu vou colocar para adicionar a caixa de busca, e aqui já está, artrite reumatoide como um descritor. Tá? Então, eu já tinha feito essa busca antes, eu já tinha organizado quais eram os descritores que eu podia usar para essas questões que eu estou interessada. Então, arthritis rheumatoid é um descritor, diet vegetarian é outro descritor e diet western é outro descritor. E isso pode ser somado à busca de palavras-chave. Por exemplo, score de doença DAS 28 não é um descritor, mas é algo que tem que entrar na minha busca. Então, o score de doença DAS 28 vai entrar como palavra-chave.
ou keyword, quando vocês forem buscar em inglês. E aí, somando os descritores com as palavras-chave, eu formo estratégias de busca, que são as junções de vários termos e vários meshes que eu vou usar nas bases de dados. Então, por exemplo, aqui eu fiz uma estratégia de busca, arthritis rheumatoid, and diet vegetarian, and diet western, and disease activity score 28 joints. Essas estratégias de buscas, é importante que vocês pensem assim, elas não são estáticas, tá? Principalmente no início, quando a gente está começando a falar de uma certa temática. Então, algumas vezes vocês vão ler um artigo, voltam e revêem a estratégia de busca, vocês fazem uma busca com 4 termos, como tem aqui, e depois tiram 2, buscam outros 2, somam outros 2, para que a busca de vocês nas bases de dados seja o mais sensível possível. Ou seja, pegue tudo o que vocês estão interessados. Mas guardem registro do que vocês fizeram. Então, hoje é dia 2 de julho, eu usei, a minha pergunta é essa, e eu fiz a estratégia de busca tal. Eu olhei isso no PubMed e eu encontrei tantos artigos. E guardem esses artigos que vocês encontraram. Porque chega num momento da história que a gente se perde, a gente já não sabe mais o que a gente olhou, que palavras que a gente botou, que termos que a gente fez. Então, essa questão de fazer guardar a busca é bem recomendado.